culto, que os irmãos possam compreender, se assim Deus quiser, que essa parte também é uma parte de adoração. Então, que o nosso coração possa receber aquilo que Deus preparou para nós essa manhã e que Ele fale através da minha vida e que ecoe nos nossos próximos dias. A gente vai trabalhar o capítulo 16 do livro de Gênesis, mas antes de fazer a leitura do capítulo 16, que é um capítulo super fácil e rápido de ler, eu queria contextualizar com os irmãos o que a gente viu até aqui. A gente tem pregado ali dentro do capítulo de Gênesis, né? E aí a gente tem alguns contextos que previamente estabelecidos vão nos ajudar a entender ainda melhor o contexto da nossa leitura de hoje. Então, o pastor Valdelar pregou na semana passada em Gênesis 15. E em Gênesis 15 a gente observa que Deus fez um pacto, ele formaliza um pacto com Abrão. E ele formaliza isso de forma pessoal. A promessa é reforçada visualmente também. Ele faz um pacto com Abrão, mas ele também faz uma promessa para Abrão. Ele diz que Abrão terá tanta descendência quanto tem estrelas no céu, quanto pó na terra. E a gente consegue observar que tem uma certa preocupação por parte de Abrão, que é sobre ele não ter herdeiro. E ele externaliza isso para Deus. Olha que complexo isso. Deus faz uma promessa para você e você ainda assim, no caso a figura de Abrão, tinha temor de não ter essa promessa sendo cumprida na vida dele. E ele chega a cogitar com Deus se de fato ele não teria esse herdeiro natural e se por algum motivo um servo dele chamado Eliezer de Damasco seria esse sucessor legítimo. Deus corrige Abraão e mostra para ele que o herdeiro não viria por nenhum tipo de costume cultural, viria por intervenção dele, portanto, intervenção divina. E o pacto, como a gente viu no capítulo 15, é selado com Deus assumindo sozinho a responsabilidade pelo cumprimento. Então, entendendo tudo isso, a gente pode iniciar a nossa leitura em Gênesis, capítulo 16, dos versos 1 ao 16. Então, vamos lá. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão, eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu por mulher a Abrão, seu marido. Depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã, ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai, você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse, volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também, aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que, de tão numerosa, não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou, você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai, fica entre Cádiz e Berede. Agar deu luz a um filho a Abraão.
e Abraão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu luz a Ismael. Oremos. Senhor nosso Deus, glorioso Pai, obrigado por ter revelado a Tua palavra de maneira completa. Obrigado também pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, refletindo a respeito do que o Senhor tem para nos ensinar. Que a minha palavra, que os meus falares aqui seja de acordo com aquilo que o Senhor preparou para a sua igreja, que o Senhor possa nos usar nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a gente inicia o capítulo 16 com um verso muito importante para entender esse contexto. Aqui a gente tem Deus fazendo uma promessa para Abrão. E a gente observa que essa promessa ainda não se cumpriu. Sarai continua estéril. No capítulo 12, Moisés apresenta Sarai como esposa de Abrão e apresenta ela também como uma mulher estéril. Veja que já se passaram alguns anos dessa promessa de Deus para Abrão. Essa promessa está de pé, mas ela ainda não se cumpriu. E aqui a gente consegue observar o peso dessa leitura que a gente já começou a fazer, que é o peso da esterilidade. Então, na vida de Sarai e de Abrão, existe essa chaga, existe esse problema. Por mais que tenha tido uma promessa de Deus, eles ainda têm lidado com essa esterilidade. E aí, esse ponto é um ponto que para as mulheres pesa muito, né? A idade é um fator que na parte biológica da mulher, quanto mais tempo passa, mais é uma tendência de ter dificuldade na gravidez. E eu acredito que foi justamente isso que eles começaram a enfrentar. Houve a promessa, o tempo começou a passar, ela já tinha um problema, e quanto mais o relógio biológico dela andava, mais ela sentia que essa promessa não seria cumprida. Então essa demora, ela começa a afetar não só a esperança que que Sarai tinha em relação a ver na vida dela, né, sendo cumprida essa descendência. Essa demora começa a afetar também a percepção de Sarai sobre Deus. Quando essa promessa começa a demorar, a gente também vai observando que essa reinterpretação começa a mudar a ótica de quem Deus é na figura dessa promessa. A gente vê no verso 2 que Sarai diz assim, o Senhor que me impede. Então aquele Deus que prometeu descendência a Abraão, agora é o Deus que impede que ela tenha filho. Então aqui a gente tem um paradoxo, porque lá no capítulo 15, verso 5, a gente observa que na verdade Deus falou sobre a descendência de Abraão. Então, como que pode no capítulo 15, verso 5, Deus está, mesmo que de forma indireta, falando que haveria descendência, agora ser o Deus que está impedindo que ela tenha descendência? E aí, é muito fácil a gente começar a pensar e interpretar que, quase como uma espécie de equação matemática, eles começam a cogitar qual seria a parte deles dentro dessa promessa. Afinal de contas, tem uma promessa que o meu marido terá uma descendência numerosa. Eu sou estéril, permaneço estéril por um tempo. Logo, talvez não venha de mim essa descendência. E talvez o nosso costume atual, na nossa cultura atual, pensar isso não seja tão lógico. Mas naquele contexto era natural. Tem documentos ali da região oriental onde era comum que a mestre tivesse por meio ali dessas servas filhos. A gente inclusive observa no capítulo 15 também que Abraão, ele cogita que o descendente dele fosse um servo dele e não um filho natural. Então, observe que culturalmente eles começam a achar talvez uma alternativa para fazer com que a promessa de Deus na vida deles seja cumprida. Então, eles começam, como eu comentei, né, como uma equação a fazer ali as somas, as subtrações e começam a chegar ali, talvez, nessa solução. Então, essa mudança profunda na visão de Sarai para o Deus dela faz com que essa fé cansada comece a criar justificativas para ela agir de maneira individual. E aí, mais uma vez, trazendo isso para os nossos dias atuais, seria fácil que a gente também caísse nessa visão de Deus ali para as nossas vidas. Porque, afinal de contas, a gente também
semelhante a eles, têm uma vida curta aqui nessa terra. E se Deus cumpriu, tem que ser no tempo que eu entendi que vai ser. E isso vai gerando para a gente uma forma de se relacionar com Deus totalmente desvirtuada. Então, como que a gente, nesse contexto de ter uma promessa, diversa promessa não se cumprindo, como que a gente pode ajudar o nosso Deus? Afinal de contas, ele não é poderoso o suficiente, talvez seja um pensamento irracional nosso nesse tipo de situação. E aí, a gente, nos dias atuais, é muito comum ouvir falar sobre planejamento financeiro, planejamento estratégico, planejamento familiar. E o que a gente observa aqui, de fato, é o início de um planejamento por parte deles e até uma espécie de planejamento familiar. Se o costume cultural da época tinha essa abertura, se a promessa de Deus é que eu tenha uma geração vinda de mim, uma descendência incontável, então tudo bem eu colocar nessa equação de Deus, nessa equação divina, a minha solução. E nesse contexto, a gente observa que essa solução, embora aprovada culturalmente, embora parecendo ser lógica, não é uma solução divina. Não é a vontade de Deus revelada anteriormente. E se a gente, ainda dentro do contexto do capítulo de Gênesis, do livro de Gênesis, olhar para o que acontece em Gênesis 3, a gente consegue ver que aquilo que aconteceu em Gênesis 3 ecoa aqui nesse momento também. Gabriel, o que acontece em Gênesis 3? A gente tem uma promessa de Deus para a vida de um patriarca, a gente tem uma intervenção da esposa na vida e no planejamento, e a gente vê o patriarca sentindo isso naquele momento, causando a queda, Adão e Eva, e a gente observa que esse mesmo padrão acontece aqui. Então, o padrão aqui é o Abrão, o pai da fé, uma das figuras ali mais resilientes que a gente tem na Bíblia. A gente ouve e observa que ele assente a esse planejamento de Sarai. Então, quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus, a gente começa a ouvir essas soluções humanas. E todos nós sabemos muito bem que soluções humanas, planejamentos humanos, são planejamentos que têm tendência, muitas vezes, ao fracasso. E essa ação dos dois, não de Sarai, não só de Abrão, é uma ação conjunta dos dois, causa uma reação em cadeia. Essa reação a gente consegue observar entre os versos 4 ao 6. E essa reação em cadeia é uma reação desastrosa. Mostra que existe ali uma desordem relacional entre todos aqueles que foram impactados pela ação. A gente tem Abrão, que é o pai da fé. A gente tem Sarai, que é a sua esposa legítima. E a gente vê, nesse contexto, sendo envolvida Agar, a sua serva egípcia. E aí, essa relação dos três, que outrora era uma relação de mestre e servo, agora começa com uma certa desordem. Por quê? A serva começa a desprezar a mestre. Então, Agar despreza Sarai. E aí, talvez já tenha acontecido com alguns aqui, mas quando começa a dar uma coisa errada no contexto familiar, no contexto empresarial, de trabalho, enfim, começa a situação de acusação. E a primeira coisa que Sarai faz é acusar Abrão. Então, Agar despreza Sarai, Sarai acusa Abrão, e o que Abrão faz? Ele toma as rédeas, ele vai atrás de resolver, bota uma na frente da outra e resolve? Não. Ele joga de volta para Sarai. Ele diz, olha, a decisão é sua, faça com ela o que melhor lhe parecer. E aí, obviamente, Sarai, machucada por conta do desprezo que ela estava sofrendo pela sua serva, ela humilha Agar. Então, olha só, uma relação que era ordeira, que tinha uma promessa para se cumprir, agora se torna em desprezo, se torna em acusação. E Agar, por fim, foge da presença de Sarai. Então, a casa que era a casa da promessa se torna uma casa de acusação e uma casa de conflito. No capítulo 12 de Gênesis, Deus fala que aqueles que são os inimigos de Abraão seriam desprezados. E nesse contexto do verso 5, a gente observa que Agar também desprezava a sua mestre Sarai. Então, nesse contexto, essa palavra é uma palavra de maldição. Então, veja só como a relação ficou
desordenada. Aquela que era serva começa a desprezar, a humilhar, a amaldiçoar a sua serva. Aquela que era a esposa legítima começa também a questionar o marido. E o marido, em lugar de tomar essas rédeas, começa a colocar para uma resolver com a outra. Também tudo isso se espelha lá em Gênesis 3. Adão colocou a culpa em Eva, que colocou a culpa na serpente, ou seja, a culpa é minha, eu coloco ela em quem quiser, em quem eu quiser. Ninguém vai assumir a responsabilidade, todo mundo vai transferir a culpa. E aí, tudo isso vem por conta de uma tentativa de cumprirmos, por meios humanos, aquela vontade de Deus. E o mais importante aqui onde Deus não foi consultado, vai gerar esse espaço para ninguém assumir a responsabilidade. O próprio Deus, no ritual, se colocou ali como um agente dentro desse processo e ele não foi consultado em nenhuma parte desse planejamento de Sarai. E a gente observa nesse caos que se gera aqui nesses versículos. Porém, o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. E mediante tudo isso que aconteceu, ele ainda assim traz para a gente algumas ações. Mediante tudo isso que ocorreu, parecendo que não, ele estava ali gerindo tudo. Então, antes de Isaac nascer, antes da promessa se cumprir e até mesmo antes do conserto familiar, Deus ele estava lidando com esse erro deles. Mas antes da gente trabalhar qual foi a ação de Deus sobre a vida deles, qual foi o remédio que Deus trouxe para a vida deles, é muito importante que a gente coloque nesse contexto, como eu comentei, duas vezes, que há um eco com o que aconteceu ali em Gênesis 3. Quando tudo isso aqui aconteceu, aconteceu por um motivo. Lá em Gênesis 3, quando Adão toma do fruto do conhecimento do bem e do mal junto com a sua esposa, ele muda muitas vezes ali, muda na verdade a forma como a natureza, como o mundo foi feito perfeitamente. Então tem uma quebra ali. Todas essas relações que a gente está vendo espelhado aqui são relações que, se não for por intermédio da mão de Deus, são relações que têm esse pequeno problema que, na verdade, não é tão pequeno assim. O pecado está aqui nesse contexto e ainda mais a gente vai conseguir consultar aqui quando Deus for trabalhar a solução dele para esse problema, a gente vai ver que vai ecoar ainda mais nos próximos anos e nas próximas relações dessa mesma família. Então, Deus, ainda assim, mediante tudo isso, tem um ato de misericórdia para a vida de Agar. Entre os versos 7 a 16, a gente observa qual foi a ação de Deus para aquela serva de Sarai. Antes de Isaac nascer, como eu comentei, Agar, ela faz essa fuga ali da presença da sua mestre, já que a sua mestre está humilhando ela de volta. E aí, a gente observa na leitura desses versículos que o anjo do Senhor encontra Agar no deserto. Essa, pessoal, é a primeira vez que esse anjo aparece. Esse anjo do Senhor ele aparece diversas vezes aqui no capítulo de Gênesis, mas essa é a primeira aparição. E olha só que interessante, o anjo do Senhor aparece nesse contexto aqui para falar sobre alguém que não tem prestígio nesse sentido. Porque é muito fácil a gente olhar para a vida de Agar e pensar que ela é simplesmente ali uma figura passiva no que aconteceu, mas ela também tem pecado na vida dela. Ela também vai contra a mestre dela. E ainda assim, uma mulher egípcia, sendo apenas uma serva, tem essa figura do anjo indo de encontro a ela ali nesse momento. E o grande ponto aqui é que a gente consegue observar que essa misericórdia de Deus, embora não esteja escrita que é uma misericórdia, a gente consegue encontrar que de fato é uma ação misericórdia. O anjo dele aparece no meio desse caos humano e vai de encontro àquele que estava sofrendo a consequência da pressa dos outros, ali no caso de Agar, mas, querendo ou não, ela fez parte ali de todo esse imbróglio familiar. Então, quando a gente vem aqui para o verso 12, queria que a gente pudesse ler, a gente encontra um detalhe muito interessante que vai nos ajudar a adentrar um pouco mais na complexidade do texto. Então o verso 12 diz assim: ele será entre os homens como um jumento selvagem,
A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, aqui no verso 12, a gente observa que esse filho de Agar teria outros irmãos. E, portanto, a gente consegue pressupor que talvez Abrão tenha outros filhos também. E aí o grande ponto aqui é que esse plano de Deus, lá atrás, lá da promessa para Abrão, ainda não foi interrompido, independente do que aconteceu ali nesse meio do caminho. Observe que aqui não importou essa decisão precipitada do casal, não importou a consequência de tudo isso que aconteceu conforme a gente foi vendo. Essa promessa ela permaneceu intacta, apesar do erro humano. E aí, o grande ponto aqui é, se a gente observar, houve ali uma reação em cadeia, como a gente observou anteriormente. Com essa reação em cadeia, a gente consegue observar que cada um teve que lidar com as consequências dos próprios atos, mas ainda assim, a misericórdia de Deus, a promessa de Deus estava sendo ali mantida. Quando a gente lê dessa forma, a gente consegue, talvez lendo de fora, trabalhar muito bem essa situação de, ok, eu tenho que esperar, eu tenho que perseverar, que é a palavra aqui. Mas no nosso contexto diário, no nosso contexto ali de dia a dia, quantos de nós não pensa que uma promessa se encerrou? Quantos de nós não pensa que não haverá ali mais provimento de Deus e ignora, passa por cima? O grande ponto aqui que eu quero trabalhar nesse verso 12 é justamente essa ótica de que há ali uma continuidade na promessa de Deus. Quando a gente observa um pouco mais detalhadamente também os próximos versículos aqui, a gente observa que Deus ele é chamado por Agar com o nome de Deus que vê. Então no verso 3 a gente observa assim: então ela invocou o nome do Senhor, que lhes falava: tu és o Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Então, tu és o Deus que vê. E, de fato, essa ótica para aquela mulher que não era uma mulher com prestígio, que não era uma mulher que era livre do pecado, mas ainda assim, ver o anjo do Senhor indo buscar ela, traz essa reflexão de que é, de fato, o Deus que vê. E é um Deus que permanece nos vendo até o dia de hoje. Fazendo um pulo até a carta de Romanos, a gente observa em Romanos 9:8 que Paulo fala algo muito importante para nós. Paulo diz assim: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então, a gente está em Gênesis 16, mas a gente consegue ir lá na carta de Paulo aos Romanos, no Novo Testamento, e observar que esse texto aqui, ele também fala de salvação. Não é porque está em Gênesis, não é porque não fala sobre Jesus diretamente na figura de Cristo, mas esse texto, conectado a Romanos 9:8, essa citação direta, a gente consegue ver que há aqui uma correlação entre os filhos da carne, como diz Paulo, e aqueles filhos da promessa. E nesse contexto aqui, os filhos da promessa são aqueles filhos espirituais, adotados por Deus mediante o nosso Cristo. E aí, irmãos, quando a gente começa a ler esses versos finais aqui do capítulo 16 de Gênesis, essa visão, essa ótica lá de Romanos 9:8 começa a se expandir ainda melhor na nossa mente. Observe que Ismael, filho de Agar com Abrão, nasce de um arranjo humano. Observe que Isaac, que seria o filho de Sarai com Abrão, nasce de uma intervenção divina. Observe que, quando Paulo usa essa história para ensinar sobre essa verdade espiritual de filhos espirituais e filhos da carne, mostra para a gente que nem tudo que nasce da nossa iniciativa vai fazer parte do plano da promessa. Quando Paulo fala sobre esse ponto aqui em Romanos 9:8, ele fala diretamente sobre salvação, sobre essa salvação que não é mediante esforço humano. Então observe que nesse contexto de Gênesis, sem levar em consideração Romanos 9:8, a gente já consegue entender que essa ação de Deus mostra
que a ação dele é uma ação que estava ali acontecendo, independente de tudo isso que Sarai, Agar e Abraão fez. Mas, quando a gente observa aqui no verso 12, que haveriam outros irmãos, quando a gente observa que lá no verso 11, a gente observa que há essa relação do anjo do Senhor com Agar, a gente vai vendo que essa relação sobre a família de Abrão é uma relação que vai gerar alguns pontos negativos entre a relação dos irmãos de Ismael, os filhos de Ismael com os filhos ali de Isaac. Eu queria que os irmãos refletissem comigo um pouco sobre essa provocação que eu fiz, sobre a espera que a gente tem muitas vezes em Deus. Quando a gente vê essas decisões, quando a gente lê, quando a gente reflete sobre elas, a gente talvez consiga fazer alguns paralelos na nossa própria vida pessoal. Então, queria que os irmãos pensassem junto comigo para ver se faz sentido. Aqui, quando a gente lê para o que está aqui em Gênesis 16, a gente consegue observar que o problema do texto, o problema que eles enfrentaram ali, nunca foi de fato a esterilidade de Sarai. Na verdade, a gente consegue observar que o grande problema aqui foi a pressa, porque essa pressa, esse não perseverar, gerou todo o caos que a gente leu ali ao longo do capítulo. Então, o fato de Sarai ser estéril no início não impediu que Deus fizesse a promessa a Abrão. Vocês concordam comigo? Porque se fosse um problema, lá atrás ele já teria dado um comando muito claro para ela. Então, no contexto em que a gente é apresentado a primeira vez por Moisés sobre a vida de Sarai, a gente já tem isso. Ela é estéril. Ela é esposa de Abrão e é estéril. E isso não foi apresentado como um problema. Mas, nesse meio tempo, anos se passaram, Abrão foi observando que a sua esposa estava ficando mais velha, que ele também, e quiseram os dois ali ter esse processo ali apressado. E essas decisões deles criaram ali uma série em cadeia que geraram dor. E o ponto, talvez, que a gente pode refletir juntos aqui, é que essa tentativa que eles tiveram de ajudar a Deus, no contexto deles, trouxe ali consequência que ele nunca pediu para administrar, mas ainda assim ele interviu na vida deles. E essa fé, testada no silêncio, que eles tiveram ali por alguns anos e depois não, talvez seja a fé que alguns de vocês estejam passando nesse momento. Não é porque há um silêncio de Deus em uma determinada área, numa determinada expectativa sua na sua vida, que esse Deus não está agindo na sua vida. Quando a gente pensa sobre tomadas de decisões com pressa, a gente pode pensar, talvez, em uma ida para um emprego diferente. Então, a gente pode pensar que a gente chorou por uma oportunidade e a gente, nessa oportunidade que surgiu, não orou tanto, entendeu que talvez fosse uma oportunidade melhor e foi ali com a cabeça sem nem se questionar. Afinal de contas, é comum essas tomadas de decisões do nosso dia a dia. Pode ser algo talvez um pouco mais complexo, talvez um casamento. Então eu quero me casar, orei para que Deus me enviasse alguém, alguém apareceu, então logo vou casar com essa pessoa. Mas nesse processo houve ali consulta a Deus, no processo em relação ao trabalho também houve consulta a Deus. Casos mais complexos, saúde, ou a gente orou por uma providência divina, essa providência não aconteceu e a gente deixou de consultar ao nosso Criador, ao nosso Pai Celestial. Quando a gente, e aí foi interessante a nossa liturgia de hoje, quando a gente vai cantar a música Sinceridade, a gente tem um trecho que fala que Senhor, eu chego a Ti, eu me achego a Ti como estou, assim como estou. Talvez a gente se achegue a Deus como estamos, mas no processo para esperar a resposta dele é o momento ali onde a gente deixa de se achegar tanto a ele assim. Então, onde que a gente está reinterpretando Deus por conta da demora dele? Em quais ações a gente tem feito na nossa vida cotidiana que tem nos afastado dessa decisão
ou dessa promessa de Deus na nossa vida. A desordem humana, ela é vista em Gênesis 16, ela é vista no Novo Testamento, ela é vista em diversos capítulos da Bíblia, ela é vista nos nossos relacionamentos, mas é uma consequência direta daquilo que a gente lê lá em Gênesis 3. Relações quebradas, culpa, fuga, vergonha, dor. Tudo isso é consequência dessa desordem. Quando a gente volta aqui para o texto de Gênesis, a gente talvez leia o que aconteceu aqui com uma ótica só de talvez história, talvez de que não faça parte da nossa rotina, mas de fato faz, irmãos. Quando a gente lê a respeito dessa pressa, quando a gente observa que essa pressa atingiu o coração daquele que é o pai da fé, quem somos nós para não termos ali essa pressa também atingir nos nossos corações? E o que resolve, né, essa pressa cotidiana? Todos nós vivemos ali a nossa rotina com muita pressa, com pouco tempo. E é interessante, né, que nos dias atuais a gente tem tanta tecnologia que ganha tempo, mas na verdade rouba tempo. Na mitologia grega, os titãs, que são os monstros ali do mundo, são ranqueados por, vamos dizer assim, dificuldade de enfrentá-los, né? E o titã mais impetuoso é Cronos, aquele que representa pelo tempo. É esse tempo que, fazendo uma analogia para os nossos dias atuais, a gente tem pouco tempo. A gente tem tanta opção, a gente tem tanto ganho de produtividade, e a gente muitas vezes, com esse ganho de produtividade, a gente não espera no Senhor. O tempo de espera no Senhor é um tempo de qualidade, não é um tempo de perca de produtividade. Então, quando a gente espera no Senhor, a gente tem colocado nas nossas vidas ali uma ótica de que Deus é soberano em todas as nossas relações. E é só mediante um Redentor. A nossa pergunta de número 20 do Catecismo fala sobre justamente isso. E quem é o nosso Redentor? Cristo Jesus. Na cruz, ele assume o peso do nosso pecado. Na cruz, ele assume a promessa de Deus para a vida daqueles que são pecadores. Qual é a promessa de Deus para aqueles que são pecadores? Juízo. Quem tomou para si juízo? Jesus. Aquele que não foi pecado se tornou pecado. Aquele que é o nosso Redentor toma na cruz todo esse peso. E aí, a gente é muito bom em ler isso aqui e se emocionar com isso. Ora, Jesus, ele tomou para si o peso sobre o meu pecado. Mas será que a gente é bom em colocar Jesus para assumir o peso da nossa pressa? Será que a gente é bom em direcionar o nosso tempo, talvez ele de espera, para uma devocional para o nosso Deus, no lugar de tentar resolver com as nossas próprias mãos? Eu confesso para os irmãos que eu não sou nada bom com isso. Eu sou horrível nisso, na verdade. Se eu não tiver o mínimo de controle, se eu não tiver detendo ali as tomadas de decisões do processo, a minha tendência é ficar extremamente ansioso. E a ansiedade, nesse caso, geralmente nunca me leva a tempo de oração. Vai me levar para várias outras coisas. Mas a provocação que eu faço para os irmãos é: quanto desse tempo que a gente, entre aspas, tem perdido com outras coisas, né, ou investido em outras coisas, a gente tem direcionado para passar na presença de Deus? Esse tempo de espera, ele precisa ser enxergado como um tempo de qualidade com o nosso Pai, e não como um tempo ali só de resmungação, só um tempo como visto ali como um desafio. Então, provocação nesse sentido é: aquele mesmo Deus que olhou para Agar, a serva de Sarai, e se manifestou ali como anjo do Senhor na vida dela, e a viu, esse mesmo Deus, irmãos, lá do Velho Testamento, ainda nos vê nos dias atuais. Estamos falando de uma serva que fugiu, que pecou, e ainda assim teve a sua vida tocada por ele. Então, esse mesmo Deus que enxerga Agar no deserto, continua encontrando pessoas por meio das vidas delas, e independente das consequências dos próprios erros, ele tem chamado
a igreja dele de volta a confiar no tempo dele. E esse processo de confiar de volta no tempo dele é um processo, a gente tem feito algumas rodadas aqui com o pastor Valdelar, de discipulado. E esse processo, irmãos, talvez de volta a entender quem Cristo é nas nossas vidas, ou aonde ele pode ser inserido, pode ser um caminho de discipulado na sua também. Se Deus colocar isso no seu coração, pode ser um momento ali onde você pode ter alguém ao seu lado nesse sentido, para chorar, para rir e principalmente para louvar esse Deus que ainda nos dias de hoje nos vê. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, glorioso Pai, colocamos em Tuas mãos a nossa vida, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem direcionado as nossas tomadas de decisões. Tudo aquilo que a gente faz, fez ou vai fazer foi determinado pelo Senhor, e a gente só quer, Pai, Te engrandecer, Te louvar, e por isso confiando sempre na Tua palavra, na Tua provisão em nossas vidas. Que a gente possa sair aqui do dia de hoje entendendo que o Senhor é o nosso Deus que nos vê, que o Senhor também possa permitir que, de alguma forma, a gente possa contribuir enquanto igreja para esse amadurecimento espiritual na vida de cada um, que cada um que saia daqui tocado por essa palavra possa, de fato, mudar, talvez, uma relação que tenha com o tempo, com a pressa, mediante ali, talvez, um discipulado, uma vida de devocional um pouco mais aprimorada, mas que o Senhor não saia daqui, que a gente, na verdade, não saia daqui com uma fórmula pronta, que o Senhor toque nos nossos corações, para que a gente, de fato, saia daqui transformado ainda mais. Em nome de Jesus, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas.